Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, neste momento nós vamos orar para dar início a mais um culto de ensinamento da Palavra de Deus, onde nós vamos louvar o nome do Senhor, vamos buscar a Deus em oração e estaremos também nesta noite ministrando a Palavra de Deus. Nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando por esta live, aí do seu lar, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa ser ricamente tocado nesta noite pelo Senhor. Nós estamos transmitindo os nossos cultos pelo Facebook, mas estamos também aqui na igreja, todo domingo às 18 horas, toda quarta-feira às 19h30 e toda sexta-feira às 19h30 também. Se você quiser vir adorar a Deus conosco, fique à vontade. Nós estamos aqui reunidos com todos os cuidados e orientação da nossa Secretaria da Saúde, do nosso Ministério da Saúde, usando máscaras, temos álcool gel na porta, as cadeiras estão disponibilizadas, umas separadas das outras, tudo para acolher você com muita segurança, ok? No último domingo tivemos um culto abençoado de Santa Ceia e hoje nós vamos para a segunda aula do nosso trimestre. Nós estamos estudando as revistas da Escola Bíblica, as lições bíblicas, e o nosso tema nesse trimestre é os princípios divinos em tempo de crise, uma reflexão bíblica sobre o livro de Esdras e o livro de Neemias. Vamos orar a Deus para nós iniciarmos o culto desta noite. Reúna sua família aí e vamos juntos buscar o Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, reunidos na Tua casa e na Tua presença, para buscarmos a Tua face, Senhor, para louvarmos, adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Como é bom, Senhor, estar mais uma noite na Tua casa e na Tua presença para Te adorar. Pedimos para que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que neste momento, meu Deus, o Senhor possa tocar no coração também daqueles que nos acompanham, Senhor, por esta live no Facebook e depois também lá, meu Deus querido, pelo YouTube. Que o Teu Espírito possa falar em cada coração e em cada vida, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu Te agradeço, Senhor, pela família ADJL, pela Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pela vida de cada um dos líderes e obreiros, pela vida de cada um dos membros e congregados, ó Pai, e todos aqueles que têm estado conosco a cada semana, meditando na Tua palavra, adorando o Teu nome e aprendendo contigo, Senhor. Meu Deus, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos, e neste momento eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha trazer cura, para aqueles que estão oprimidos, para que o Senhor venha trazer libertação, por aqueles que estão desempregados, ó Pai, para que o Senhor venha lhes abrir as portas, para aqueles que estão vivendo conflitos familiares, ó Pai, problemas, meu Deus querido, no seio da sua família, que o Senhor entre com providência, Pai, dando orientação e sabedoria ao Teu filho, à Tua filha, para a solução dos conflitos, ó Pai. Oramos também, Senhor, pela igreja brasileira, pedindo para que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos, nos capacita, Senhor, a fazer a Tua obra, e neste momento de pandemia, Senhor, levar-nos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra do Teu amor ao coração das pessoas, ó Deus, neste momento de adversidade, Pai, que nós possamos como igreja cumprir o nosso papel profético, o nosso papel sacerdotal e o nosso papel evangelístico, Pai, como igreja do Senhor aqui na terra. Neste momento vamos louvar o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, e tudo que for feito aqui, Pai, que seja para a glória, que seja para a honra, que seja para o louvor do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos, Senhor, nesta noite, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o nome do Senhor nesta noite e declarar que Ele é bom. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Então nós vamos louvar a Deus pelos grandes benefícios que Ele tem nos feito. Todos nós temos muitos motivos para adorar a Deus, e queremos nesta hora te convidar a fazer isso também junto conosco. Amém?
Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de Louvado seja teu promessas. nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que os teus olhos
pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença, te louvando, te servindo, te adorando, Pai. Ora, Senhor, meu Deus, neste momento, pelas pessoas que vão contribuir e dizimar na tua casa, Senhor. Ó, Pai, te agradecemos por o Senhor nunca deixar faltar em nossas casas, em nossas vidas, mas em tudo ter nos suprido, Senhor. Eu peço para que o Senhor continue abençoando essa igreja, Senhor, e cada família, cada irmão, Senhor, que tem contribuído para essa obra e para essas portas estarem abertas. Senhor, te adoramos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelos nossos irmãos.
Deus que nós possamos nos render aos pés do Senhor, né, irmãos? Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós estamos orando aquele trecho do Pai Nosso, onde nós pedimos para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. E nós estamos declarando como Jesus declarou lá no horto do Getsemane: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade, ó Senhor. O nosso tema hoje, da nossa lição 2 desse trimestre, é despertamento espiritual, um milagre. Nós vamos aprender que os verdadeiros despertamentos espirituais não são obras humanas. É sim o homem buscando a Deus, o homem pedindo ao Senhor, o homem se quebrantando diante de Deus. Mas nós veremos que é uma intervenção divina na história das nossas vidas. E eu acredito que mais do que nunca, o Brasil e o mundo e as suas igrejas precisam de um despertamento espiritual. E quando Deus desperta o seu povo, irmãos, maravilhas acontecem. Aquilo que acontece dentro da igreja começa a ser evidenciado na sociedade. Quando nós olhamos para Atos capítulo de número 2, nós vemos o Espírito Santo trazendo um grande despertamento para os discípulos de Jesus que estavam amedrontados por causa das circunstâncias que estavam vivendo. E hoje não é diferente. Ontem eu ainda ouvi um pastor amigo meu ministrando, e ele falava sobre a questão do medo, que o medo é algo natural do ser humano, mas quando o medo ele assume proporções descontroladas, ele rouba a nossa fé. Isso nos impede de crer em Deus. E quando nós estamos despertados espiritualmente, nós fazemos como os discípulos de Jesus, como eu falei aqui no último domingo, que chegaram ao ponto de enfrentar a própria morte. Por quê? Porque eles não tinham a sua vida por preciosa, porque eles acreditavam naquilo que Jesus tinha falado e naquilo que Jesus tinha feito na sua ressurreição. Então nós vamos ler aqui o nosso texto áureo, que está em Romanos capítulo 13, versículo 11, que nos diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que nós podemos perceber por esse texto, irmãos? Quando nós aceitamos a Jesus, nós já ouvimos a seguinte expressão: Jesus Cristo está voltando, em breve Ele virá. E a cada dia que passa nós percebemos que a vinda do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. E eu digo sempre, se Ele não vier de forma coletiva arrebatar a igreja, Ele pode vir a qualquer momento buscar a qualquer um de nós, e nós precisamos estar preparados. Então, o grande dia da redenção está mais próximo do que quando nós aceitamos a fé. A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Todas as vezes que o ser humano ele se disponibiliza a viver a vontade de Deus para a sua vida, há um despertamento espiritual em si. E esse despertamento espiritual no nosso interior, ele afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Todos aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, de forma voluntária, espontânea, eles passam a ser um instrumento poderoso na mão de Deus para impactar a sua geração. E esse é o propósito de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Só um detalhe, irmãos, quem está falando isso não é um homem cristão. Até o cristianismo nem existia nesta época, e muito menos era um homem judeu, mas sim um homem que era rei da Pérsia. Ele era um homem persa por natureza, uma nação pagã.
mas aqui nós vemos o poder de Deus de influenciar uma pessoa. A soberania de Deus, ela é patente em toda a história bíblica e em toda a história da humanidade. Por isso que nós não devemos temer. Nós servimos a um Deus que Ele tem tudo sob o seu controle. Tudo o que acontece na terra, ou é pela vontade perfeita de Deus, ou pela sua vontade permissiva. E isso deveria levar nós a descansarmos no Senhor. Diz assim, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os seus sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 3. As palavras de Neemias, filhos de Icalias, e sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos dê iluminação para nós ensinarmos a palavra e para nós retermos aquilo que Deus disser aos nossos corações. Pai, nesse momento nós te agradecemos pelo privilégio de sermos alimentados pela palavra do Senhor. Meu Deus, foi o próprio Senhor Jesus que disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesta hora, Senhor, a nossa oração é para que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra, que é o pão espiritual, que nos dá sustância, Senhor, nos dá fortaleza, Pai, para os momentos de grandes adversidades, como estes que o mundo está passando. Deus, que nós possamos ser despertados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Pai, e recebermos fé, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fala ao coração dos irmãos que aqui estão, ó Pai, e aqueles que nos acompanham por esta live, aonde quer que estejam, com suas famílias, nos seus lares, abençoa eles pela Tua palavra, Pai, dá direção e vida, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui a introdução, os nossos comentários. Introdução. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Glória a Deus. Pode ler o primeiro ponto também, por favor. 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. Coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro,
mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Glória a Deus. É muito lindo, né, irmãos, nós sabemos isso, porque as coisas humanas, elas são muito bem calculadas, aquilatadas. Nós sabemos que de forma empírica, né, de forma que pode ser provada, basta nós colocarmos uma água para ferver em qualquer lugar do planeta Terra. Quando chegar em 100 graus, ela vai ferver. Isso é uma lei inexorável. As coisas de Deus não são assim. Muitas das vezes quando nós menos imaginamos que as coisas acontecem. Lógico, como foi colocado aqui no texto pelo comentarista, um grande ensinador da palavra de Deus, que foi o pastor Eurico Bergstein. E o que ele diz aqui? Ele coloca para nós que existe um lado humano de se disponibilizar, de buscar a Deus, de ir até o Senhor, mas quem vai promover esse despertamento espiritual é Deus. Então é muito importante nós sabermos o que é que nós temos que fazer e aquilo que é para Deus fazer. Isso precisa estar muito claro na nossa mente e no nosso coração. E aqui nós vemos que até na lição passada nós estudamos que Daniel percebeu que tinha passado 70 anos do cativeiro de Judá e Benjamim lá na Babilônia. E lendo a palavra de Deus, por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus para termos revelação, ele percebeu que chegou a hora do povo de Israel voltar do cativeiro para a sua nação, porque Deus tinha dito através de Jeremias que apenas durante 70 anos a nação estaria no cativeiro, mas que depois de 70 anos eles retornariam. E Daniel se colocou a orar, e na proporção que Daniel orava, não era apenas Daniel que orava. Nós lemos aqui no texto bíblico, aqui do início, que Neemias também do outro lado também estava orando. Então é muito importante quando nós compreendemos as armas espirituais que nós temos à nossa disposição. Nós passamos um trimestre inteiro, que foi o trimestre passado, estudando a carta aos Efésios, e nós chegamos na última lição falando sobre a batalha espiritual, onde nós dissemos que, acima de toda a armadura de Deus, nós devemos perseverar em toda oração e súplica com ações de graça. Então, irmãos, nós não temos ideia do que a oração de um cristão, a importância que ela tem diante de Deus. Então nunca deixe de orar por aquilo que você almeja da parte do Senhor, por aquelas pessoas que você ama, que parece até estar com o coração muito fechado ainda para o Evangelho, ou pessoas que estão passando grandes lutas e tribulações, porque a sua oração ela tem uma grande eficácia diante de Deus. E aqui, nesse caso específico, a oração foi usada para trazer um despertamento espiritual. Eu sempre digo que é mais fácil falar sobre oração do que orar. E nós precisamos mais do que nunca buscarmos a face do Senhor. Nós vivemos um tempo no Brasil e no mundo que para a nossa fé ela está consubstanciada, fortalecida, corroborada, por Deus. É necessário que nós busquemos ao Senhor, não apenas aqui na igreja, mas no seu lar, aonde você estiver. Você pode ligar o seu pensamento com Deus e ali você buscar a face do Senhor. E quando nós vamos a Deus, Deus vem com resposta ao nosso clamor, como Ele veio para a nação de Israel. Então nós entendemos aqui que o despertamento, ele é um mistério, porque mesmo nós buscando ao Senhor, ele acontece quando Deus quer. Ele acontece de uma forma miraculosa pela ação do Espírito Santo na vida daqueles que eles buscam. Mas se nós olharmos tanto na Bíblia como historicamente, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, nós vamos entender que nunca houve um despertamento espiritual onde não houvesse pessoas de joelhos buscando a presença de Deus. Então que nós entendamos que orar para nós não é apenas um direito, para nós é um dever. A Bíblia diz que um dia Samuel estava terminando o seu ministério, que ele foi juiz, sacerdote e também profeta da nação de Israel, e a nação de Israel se colocou diante dele e ele fez tipo um culto de despedida. E naquele culto de despedida, as pessoas falaram para ele: olha, Samuel, não deixe de orar por nós. E ele disse assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Por quê? Samuel entendia o seu dever de interceder pela nação, de interceder pelos seus filhos, de clamar a Deus. Então, que nós como cristãos tenhamos já como primeira lição desta noite,
todo despertamento espiritual, seja individual ou seja coletivo, ele começou com pessoas orando. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto, as finalidades do despertamento. Se Deus ele proporciona um despertamento, é porque ele tem propósitos para ele, é porque ele tem objetivos. 1. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. 2. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não serviu aos deuses das nações, não adoraram os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que parecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Glória a Deus, obrigado. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Quando Deus age para trazer um despertamento espiritual na vida de alguém, na vida de uma igreja ou na vida de uma nação, ele tem finalidades, ele tem propósitos, ele tem objetivos, e ele até pode incutir a sua vontade no espírito do homem, e foi como ele fez com Ciro. Mas o que fica claro para nós aqui, que mesmo Deus tendo um propósito, é interessante que o homem tem o quê? Livre-arbítrio. O homem tem liberdade de colocar em prática isso para qual ele está sendo chamado ou não. Aqui no texto bíblico de Provérbios, que é citado aqui na lição, Provérbios 23, versículo 26, diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então aqui é colocado para nós que Deus quer usar como seu instrumento cada um de nós. Todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina
por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. E por isso nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Então, é como se o desejo de Deus fosse que todos fossem grandemente usados por Ele. Mas só serão usados grandemente por Ele aqueles que colocarem em prática o seu querer e a sua vontade. Aqui também é citado o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que nos diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, quando você ama a Deus e entrega o seu coração inteiramente a Ele, Ele pode cumprir na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, o despertamento que Ele quer realizar. Eu percebo que muitas pessoas hoje, eles usam os tutoriais, da internet, principalmente do YouTube, para fazer coisas. E eu percebo que para aquelas coisas que a gente busca fazer dar certo, é necessário você usar o tutorial daquela pessoa que está te instruindo, se ela for uma pessoa bem capacitada, ao pé da letra. Às vezes você vê pessoas que não têm nem muita facilidade de fazer comida, mas aí você pega um tutorial de como fazer um bolo, de como fazer uma torta, de como fazer uma panqueca, e a pessoa que sabe fazer vai te ensinando o quê? Passo a passo. Não é verdade? Nós estamos nos preparando aí para voltar para o nosso programa direto aqui da igreja, e nós estamos buscando alguns tutoriais que falam como utilizar o som, como melhorar a captação de som através de um aparelho de celular para tornar uma live mais bonita. E eu vejo que quem sabe vai mostrando passo a passo, e conforme você vai seguindo os passos, você vai vendo o quê? Um bom resultado. Assim é com Deus. Deus, ele sempre trilha, ele sempre traça um caminho para o homem trilhar. E quando o homem obedece esse trilho que Deus vai colocando diante dele, dia após dia, passo após passo, caminhada após caminhada, ele vai tendo progresso espiritual. E o despertamento de Deus começa a acontecer na vida dele, e não só na vida dele, mas na vida daqueles que estão próximos dele. Então, que a gente possa entender que Deus, quando Ele quer despertar, Ele quer primeiro que a gente coloque o nosso coração inteiramente diante dele. E é o que Ele fez com Israel. Ele foi despertando pessoas para orar, depois Ele foi despertando pessoas para agir, mas o despertamento, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reconstrução do templo de Jerusalém só aconteceu, sabe por quê? Porque homens como Zorobabel, homens como Josué, homens como Esdras e Neemias se prontificaram de todo o coração a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz em Esdras capítulo 7, versículo 14, que Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor em Israel. É por isso que, como líder ali, ele foi tão bem sucedido naquela reconstrução da cidade, a reconstrução política, social e espiritual da nação de Israel no pós-cativeiro, porque esses 4 homens, Esdras e Neemias, como líderes políticos e sociais, e Josué e Zorobabel, e não confunda esse Josué com aquele Josué da entrada de Canaã, esse é o Josué sacerdote. Esses 2 homens se colocaram diante de Deus para cuidar da parte espiritual, enquanto Esdras e Josué cuidavam da parte espiritual, Zorobabel e Neemias, melhor dizendo, cuidavam da parte social e política. E conforme eles foram colocando em prática a vontade de Deus de todo o coração, Deus foi restaurando a nação. E aqui, para nós concluirmos esse tópico aqui, diz que cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. E aqui a gente entende 2 doutrinas bíblicas. Primeiro, a doutrina do pecado, e segundo, a doutrina da graça. A doutrina do pecado diz que todos pecaram, e todos aqui não é todos os gentios, não é todos os judeus, é toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos foram, afastados foram da glória de Deus. Então todo ser humano já nasce debaixo do jugo do pecado. Mas o texto não termina aí. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia também traz a outra doutrina, que é a doutrina da graça, que diz: mas o dom gratuito
é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário, há 2000 anos atrás, salvou as pessoas no Antigo Testamento que tinham esperança na vinda dele, salvou as pessoas do seu tempo que creram nele, e vem salvando nesses mais de 2000 anos aqueles que têm depositado a sua fé em Cristo Jesus, porque o seu sacrifício é único, perfeito e gratuito. Então, quando Deus traz um despertamento espiritual, o objetivo maior dele é restauração espiritual e salvação de vidas. Esse é o propósito que a igreja deve lutar para cumprir no seu dia a dia: ganhar almas, ganhar vidas, levar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Terceiro ponto: Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. 2. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção do seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àquele que o serve. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. 3. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambientes de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim continue aceso, hoje como no dia do Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Obrigado. Então, o que a gente nota aqui, queridos? Deus cumpre suas promessas. Deus tinha dito, 70 anos antes de Israel ir para o cativeiro, as duas tribos de Judá e Benjamim, né? Porque como eu disse na outra aula, as outras 10 tribos já tinham sido levadas 100 anos antes. Deus disse: eu vou levar o meu povo para o cativeiro, porque eles desobedeceram a minha palavra, eles mergulharam na idolatria, eles não... uma das coisas que pesou muito para a nação de Israel, essas duas tribos ir para o cativeiro, foi eles não respeitarem o ano sabático. A Bíblia diz que eles deveriam ter a seguinte fé em Deus: eles deveriam plantar durante 6 anos, e no 7º ano eles não deveriam plantar. Eles deveriam deixar a terra descansar, porque Deus faria a terra produzir por ela mesma durante esse ano. Como Ele fez cair maná do céu sobre Israel durante 40 anos no Egito, no deserto, quando eles saíram do Egito. Da mesma maneira que Ele enviou cordonizes quando eles tiveram fome e desejo de comer carne. Da mesma maneira que Deus fez manar água da rocha quando eles tiveram sede. Deus disse que sustentariam eles nesse 7º ano, que era o ano sabático. Sabe o que Israel fez? Durante 490 anos na terra de Canaã, eles não cumpriram o ano sabático. No 7º ano, eles plantavam na terra como eles fizeram todos os outros 6 anos. E Deus disse: eu vou levar vocês para o cativeiro, porque vocês estão devendo 70 anos de descanso para a terra. Da mesma forma que Deus os puniu por causa da idolatria, Deus os puniu também por causa da desobediência. Então nós vemos aqui no texto bíblico que o Espírito Santo quer nos abençoar, mas Deus, Ele não faz acordo com as nossas iniquidades. Isso não significa que nós não vamos falhar, porque nós somos seres humanos. A Bíblia diz que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. Mas a Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados, para que Ele venha nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Então diz a palavra de Deus que Deus é fiel nas suas promessas. Ele disse: eu vou levar o meu povo para o cativeiro, mas daqui 70 anos, que é os 70 anos sabáticos que vocês não cumpriram com a terra, eu vou trazer vocês de volta. E assim Deus fez.
Talvez você tenha promessas que Deus fez na sua vida há muitos anos atrás, e hoje nessa noite Deus te trouxe aqui nesse culto, ou Deus te trouxe diante dessa live para dizer para você que as promessas dele estão sendo renovadas sobre a tua vida, que o que ele disse, nenhuma palavra caiu por terra. Glória a Deus. Depois é colocado aqui para nós também algumas promessas do Novo Testamento. A primeira é o batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que todo crente, quando aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada dentro dele. Ele é selado por Deus. Está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Essa é a primeira bênção que a gente recebe no dia que a gente aceita Cristo. Mas existe uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para nós servirmos a Ele. Quando Jesus apareceu, depois que Ele ressuscitou, diante dos seus discípulos, lá no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, a Bíblia diz que Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Ali eles foram selados, ali a igreja foi inaugurada. Mas ele ficou 40 dias com eles, caminhando com eles, dando provas que ele tinha ressuscitado. Depois, mais 10 dias depois da sua ascensão, eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em línguas estranhas, ou seja, em mistérios com Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo bíblico, ele acontece com a evidência inicial de falar em línguas, e segundo a palavra de Deus tem um propósito. Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Quando Deus batiza uma pessoa com o Espírito Santo, qual que é a finalidade desse despertamento? Qual é a finalidade desse avivamento? Qual é a finalidade dessa segunda bênção? É capacitar ele para dar testemunho de quem é Jesus. Aleluia! Outra bênção aqui que fala, que Deus promete para nós, são os dons espirituais. A Bíblia fala que existe dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas, que são os dons de milagre, dons de curar, o dom da fé. Uma coisa é ter fé e crer em Deus, outra coisa é ter o dom da fé e alcançar coisas que são miraculosas, que só por esse dom se alcança. A Bíblia fala também do dom de profecia. A Bíblia fala do dom são 9 dons espirituais que são citados em 1 Coríntios capítulo 12. E a Bíblia diz: buscai os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho mais glorioso. Então Deus sempre tem mais para a sua igreja. Deus dá o Espírito quando você aceita, dá o batismo do Espírito Santo quando você busca, depois dá dons espirituais, e ainda tem os dons ministeriais, que é a capacitação para ser um ministro na casa de Deus, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Uns são chamados como apóstolos, outros são chamados como profetas, outros são chamados como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então, irmãos, Deus sempre tem promessa boa para a nossa vida. E além dessas promessas espirituais, também tem as promessas materiais, porque Deus sabe da nossa necessidade. Paulo disse para a igreja dos Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Você crê aí, amém? Você crê que Deus supre a sua necessidade? Ah, pastor, mas está tendo pandemia. Ah, pastor, mas tem gente desempregado. Ah, mas tem empresa quebrando. Você confia no Senhor? Você confia em Deus? Você confia na palavra que diz que Deus vai suprir as suas necessidades? A Bíblia revela vários nomes de Deus, e um deles é Jeová Jiré, o Deus de toda providência. Glória a Deus. Vamos caminhar aqui para nós encerrarmos a nossa aula nesta noite. Então Deus renova também a fé dos abatidos, diz aqui no terceiro subponto. Você está abatido hoje? Você está desanimado? Você está no seu lar aí até sem forças de vir à igreja? Deus renova a sua vida hoje. Deus toca no seu coração hoje. Deus toca no seu espírito hoje. Sabe para quê? Para que você seja renovado. O propósito de Deus, quando desperta, é para que nós possamos servir o melhor. E como você vai servir sem renovo? Tem renovo chegando para a sua vida nesta noite. Último ponto aqui para nós concluirmos: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Olha o que diz, ó. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava.
não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O que é importante nós entendermos, irmãos? Ou muitas vezes hoje se fala de despertamento espiritual que não tem amparo bíblico. Fala-se de despertamento espiritual, mas na verdade não é despertamento espiritual, é modismo. São alguns movimentos estranhos da palavra que surgem em alguns lugares. E o interessante do modismo é que ele aparece e ele desaparece. Eu praticamente nasci dentro da igreja, eu fui apresentado com dias na casa do Senhor. E durante esses 45 anos, eu já vi de tudo no meio do povo evangélico. Houve uma época que teve entre aspas, despertamento espiritual aí que veio de uma cidade no exterior chamada Toronto. E aquele movimento foi sendo imitado por muita gente. Sabe o que aconteceu? Aonde está o despertamento de Toronto? Sumiu. Porque o que é de Deus, irmãos, permanece. O que não é de Deus, desaparece. Todo movimento espiritual, ele tem que ter amparo nas Escrituras. Ainda que Deus faça algo glorioso, tem que ter base bíblica. Então, aqui diz que o culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Nós não temos o direito, irmãos, de fazermos o nosso culto do jeito que a gente quer, até porque o culto não é nosso. O culto é para quem? É para Deus. A prioridade, eu já preguei uma mensagem aqui sobre isso. Existem elementos do culto cristão. O primeiro elemento é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo elemento do culto é a oração. Se não tiver oração, não é culto. Terceiro elemento é o louvor. E não é um louvor antropocêntrico, onde o homem é o centro do louvor. Não, é o louvor cristocêntrico, teocêntrico, onde Deus é a essência do louvor. Onde o louvor não é para massagear o nosso ego, é para exaltar o nome do Senhor, é para trazer a mensagem da cruz. Ah, como eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou anunciar no louvor, na pregação. Por quê? Esse é o culto bíblico. Quarto elemento do culto bíblico: tem que ter reverência, irmãos. Quando a gente chega na igreja, a orientação do pregador em Eclesiastes é: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É por isso que sempre que eu apresento os visitantes, eu nunca digo para ele: fica à vontade, porque à vontade, irmãos, nós ficamos na nossa casa, não é verdade? Eu digo assim: sinta-se bem, essa é a casa do teu pai, não é verdade? É bem diferente. À vontade eu fico em casa, eu sento, eu ponho as pernas em cima do sofá, em cima, né? Enfim, porque eu estou na minha casa. Na casa de Deus não. Casa de Deus é lugar de reverência. É lugar de reverência, é um lugar que eu entendo que foi consagrado para adorar o nome do Senhor. Quinto elemento do culto cristão: palavra. Toda igreja séria, ela se preocupa em pregar a palavra e ensinar a palavra. Pregar e ensinar parece ser a mesma coisa, mas é um pouco diferente. O ensino ele apela mais para o intelecto. A pregação ela apela também para as nossas emoções. E os dois se completam, porque o ser humano é completo. O ser humano é espírito, alma e corpo. O ser humano tem intelecto, mas o ser humano também tem emoção. Então a palavra tem que ensinar, mas a palavra também tem que ser pregada, para despertar avivamento, para despertar os nossos corações, os nossos sentimentos voltados para o Senhor. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que houve um despertamento na cidade de Jerusalém, porque voltaram a cultuar a Deus. Não qualquer culto na Babilônia. Eles passaram 70 anos na Babilônia, vendo os babilônicos, que eram os caldeus, adorar os seus deuses. Quando eles voltaram para a sua terra, eles tinham sido curados de toda a idolatria. Mesmo no meio da idolatria e do paganismo, o culto deles era diferente. O culto deles era teocêntrico, era segundo a Torá, era segundo a palavra de Deus. Aleluia! Você vê a diferença quando nós fazemos um culto voltado totalmente para Deus? Ainda que sejam poucas pessoas, Deus fala, a glória de Deus desce, o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações o seu querer e a sua vontade. O último tópico aqui para nós encerrarmos: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para quem nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Se tem uma coisa que o crente tem que aprender a fazer, irmãos, é dizer: eu não sei. Dou aula de teologia, de Bíblia e de liderança há muitos anos.
Mas tem pergunta que os meus alunos fazem que eu digo, eu não sei. E por que eu digo não sei? Porque tem coisa que a Bíblia se cala. E eu tenho que aprender como um ensinador a me calar aonde Deus se cala. Tem gente que mesmo Deus não falando nada na palavra, a pessoa começa a especular, e às vezes sabe o que gera? Uma heresia. Todo texto interpretado fora do contexto gera um pretexto para heresia. Então nós podemos até usar a nossa imaginação, nós podemos até supor alguma coisa, mas nós não podemos afirmar aquilo que Deus não afirma. Isso é uma regra hermenêutica, é uma regra de interpretação da Bíblia. Então aqui Paulo disse assim, para nós não irmos além daquilo que está escrito. Esses dias eu conversava com os meus filhos lá em casa, e eles estavam falando sobre esse universo, né? Pensa, nós temos a Terra e temos milhões de planetas. Nós até podemos imaginar que Deus tem um propósito para isso. Deus não fez nada sem propósito. Só que eu não posso afirmar que existe vida em outros planetas. Eu posso até acreditar que exista. Não estou falando que eu acredito, estou dizendo que eu posso acreditar. Mas eu não posso afirmar, porque a Bíblia não afirma. Aonde a Bíblia se cala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me calar também. Eu posso até citar uma fonte histórica, mas sempre citando que a fonte é histórica, não é a palavra. Agora, quando a Bíblia diz, aí nós temos que usar a expressão que Jesus disse: está escrito. Aí é outra coisa, aí é outro nível, porque a gente tem convicção pela palavra de Deus. Então aqui, concluindo, ele diz assim: o crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros, sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Você viu o que o salmista falou aqui? Quando uma pessoa guarda os preceitos de Deus, ele quer ser amigo dele. E por que ele quer ser amigo dele? Porque ele sabe que essa companhia vai trazer o quê? Edificação mútua. Então nós devemos sim ser colegas de todos, até para a gente ter uma facilidade para evangelizar alguém. Agora, amigo é escolhido a dedo. Por quê? Amigo é aquele que vai entrar na sua casa, é aquele que vai sentar contigo à mesa, é que vai se alimentar, é que vai ouvir dos seus problemas, é que você vai poder abrir o coração para ele orar junto com você. Então amigos devem ser escolhidos a dedos, e devem ser escolhidos com a definição dos teus valores. Você deve trazer para o seu círculo íntimo de amigo aqueles que têm os mesmos valores que você. Então aqui a Bíblia diz que o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Como é que eu posso dizer que eu sou um homem avivado por Deus pela palavra, se eu sou rebelde, se eu viro as costas para o Evangelho, se eu não respeito aquilo que está escrito? Como disse mais uma vez, falhos todos nós somos, mas nós precisamos buscar cada dia nos aperfeiçoar e não usar desculpas para os nossos erros, mas reconhecê-los diante de Deus e buscar a cada dia a santidade e a paz, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Vamos orar nesta noite. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, nos ajuda, desperta nós aqui no Jardim Letícia, desperta a igreja de São Paulo, no Brasil e no mundo. Aleluia. Eu conversava com o pastor no último domingo e ele se dizia preocupado. Ele falou: pastor Davi, eu estou preocupado. Eu falei: por que, pastor? Ele falou: pastor, quantos pastores que têm morrido, e muitos pastores que são referência. E eu disse: pastor, eu entendo a sua preocupação, e a Bíblia diz que preciosas horas do Senhor a morte dos seus santos. E eu acredito que o cristão que teme a Deus, ele não morre na véspera. Ele não é peru para morrer na véspera. Quando chegar o dia dele, Deus o leva. O que a gente não pode ser é imprudente. Mas eu disse para ele: olha, se você olhar para a história e olhar para a Bíblia, Deus nunca deixou a terra sem testemunha. Deus sempre terá os seus homens e as suas mulheres que são fiéis a Ele, e esses serão uma referência para a próxima geração. Quando Elias achou que estava sozinho, que o avivamento e o despertamento de Israel tinha acabado, sabe o que ele fez? Ele foi conversar com Deus, e Deus foi conversar com ele, e para surpresa dele, Deus disse: Elias, você não está sozinho. Sabe qual era a fala de Elias? Estou sozinho, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. Deus disse: não, Elias, você não está sozinho não. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e que não beijaram o ídolo. Homens e mulheres que temem a Deus, queridos, no século 21,
Deus está recolhendo muitas pessoas que já estão prontas para estar com Ele. A semana passada Deus recolheu, nos últimos 15 dias, 2 pastores que foram referências no Brasil. O pastor da Assembleia de Deus em Cuiabá, que pastoreou aquela igreja por mais de 50 anos, e o seu filho uma semana antes, 2 grandes homens de Deus, e vai recolher outros. Mas o importante é que enquanto nós estivermos aqui, que a gente possa estar com o nosso coração despertado, e que a gente possa ser uma referência de Deus para essa nova geração. Aleluia! E eu creio que Deus quer nos avivar e nos despertar nesse sentido, amém? Vamos orar? Sexta-feira nós estamos aqui para o nosso culto, que nós chamamos de sexta-feira profética, porque nós declaramos a palavra de Deus de forma profética para mudar a vida das pessoas. Domingo às 18 horas estamos aqui orando, e às 18h30 começando o culto da família, amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor querido, por este culto. Te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui na tua casa, aprendendo do Senhor e da tua palavra. Senhor, que essa palavra possa trazer despertamento espiritual, não só aqui na DJL, Senhor. Essa lição está sendo lida em todo o Brasil e até fora dele. Que haja despertamento espiritual, Senhor. Meu Deus, sempre que houve um despertamento espiritual, houve mais oração, houve quebrantamento, Pai, houve santificação. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós reconhecemos a nossa negligência espiritual, nós reconhecemos as nossas falhas, meu Deus, nós reconhecemos as nossas iniquidades, Deus. Perdoa os nossos pecados e venha sobre a nossa igreja aqui no Jardim Letícia, e venha sobre a igreja no Brasil e no mundo, com despertamento, com avivamento espiritual, que nos leve para mais perto do Senhor, para um culto mais bíblico, para uma pregação mais cristocêntrica, Pai, para um evangelismo mais efetivo, para uma preocupação maior com vidas, com almas, com o reino, com as famílias que o Senhor ama. Usa esta igreja, Pai, usa a minha vida, usa os líderes desta igreja, usa os ministérios desta igreja, Pai. Queremos ser vasos usados, moldados, Pai, e tratados pelo Senhor. Usa-nos num grande avivamento e despertamento espiritual. Alabassuricanda, alabaxanda, alabacai. Eu sei, meu Deus, que nada é por acaso na nossa caminhada contigo. Não foi por acaso que o Senhor trouxe esta lição ao coração da igreja brasileira. Traz despertamento, Deus. Nos ajuda a fazer a diferença na vida das pessoas, neste momento tão diferente da história. Deus, que no meio desta pandemia a igreja aproveite as oportunidades para declarar o teu reino, a tua salvação, a tua libertação, a tua cura, Deus. Vai de encontro agora às pessoas que estão nos lares, ajuda a vencer o pânico, ajuda a vencer o medo, ajuda a sair do conforto dos seus lares e vir à tua casa para adorar o teu nome, Senhor, com toda a prudência, dentro dos parâmetros que foram colocados para nós, mas que nós venhamos, Senhor querido, nos despertar e usar este momento que o Senhor tem nos dado para pregar a tua palavra. Salva a alma, Senhor, traga uma colheita de vidas muito grande para o Brasil e para o mundo, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome precioso de Jesus. Usa-nos, Senhor, neste momento. É o que nós estamos te pedindo e já te agradecendo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de semana cheio de paz, cheio da graça de Deus e despertado pelo Senhor. Creia, Deus está fazendo algo bom. Deus nunca deixou a igreja passar por uma crise e não sair dela melhor. Que essa crise venha santificar mais a nossa vida, venha nos mostrar o quanto que nós somos dependentes de Deus e nos levar para mais perto do Senhor. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito
Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Você que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe pela sua companhia, por ter estado conosco neste culto, e que você possa compartilhar esta live aí e abençoar outras vidas com a palavra de Deus, amém? Se você puder, nos acompanhe também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também lá no YouTube, pregando o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e a sua família.